Você já parou para pensar no poder que tem as suas palavras e no impacto que podem ter os seus silêncios? Cada frase que pronunciamos, cada momento em que escolhemos calar, pode influenciar nossa vida e a daqueles que nos cercam de maneiras profundas e inesperadas. Em um mundo saturado de vozes e opiniões, será que realmente compreendemos o valor de falar com sabedoria e de guardar silêncio com propósito? Deus nos ensina que nossas palavras podem ser fonte de vida ou de morte, e que o silêncio, às vezes, é a resposta mais sábia. Por meio desta jornada, por diversos versículos bíblicos, vamos explorar como o poder das nossas palavras e do nosso silêncio pode transformar nossos relacionamentos e nosso caminhar diário. Antes de começarmos, quero te convidar a ser parte ativa desta mensagem. Escreva nos comentários: Senhor, guia minhas palavras e meus silêncios. Amém. Que essa seja a sua oração e o seu compromisso neste dia. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para que juntos possamos continuar crescendo em sabedoria e entendimento. Vamos começar essa jornada de reflexão e aprendizado. Número 1. Provérbios 18 e 21. A morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza come do seu fruto. Não é apenas o que dizemos, mas como dizemos que pode mudar uma situação, um relacionamento ou até mesmo o rumo da nossa vida. Provérbios 18 nos lembra que a morte e a vida estão no poder da língua. Isso significa que cada palavra que pronunciamos carrega um peso enorme, e as consequências dessas palavras podem durar muito mais do que imaginamos. As nossas palavras têm o poder de semear vida ou morte. São como sementes que deixamos cair no coração dos outros. Pense nisso por um instante. A cada vez que você fala, está plantando algo na alma de outra pessoa. Se você semear palavras de ânimo, bondade e amor, essas sementes crescerão e darão frutos de paz e alegria. Mas se semear palavras de crítica, de raiva ou ressentimento, essas sementes também crescerão, só que seus frutos serão amargos. O que estamos semeando hoje? Quais frutos queremos colher amanhã? É fácil esquecer que as nossas palavras podem levantar ou derrubar os outros. Uma palavra gentil pode mudar o dia de alguém, pode motivá-lo a continuar mesmo em meio à adversidade. Um simples "eu te valorizo" pode fortalecer uma relação, tornando-a mais sólida e genuína. Por outro lado, uma palavra dita no calor do momento, cheia de raiva ou desprezo, pode deixar cicatrizes profundas que levam anos para cicatrizar. Isso se cicatrizarem. Às vezes, o que destruímos com nossas palavras, não conseguimos reconstruir. A língua é como um martelo. Nas mãos certas pode construir, fortalecer, edificar, mas se não a usarmos com sabedoria, esse mesmo martelo pode destruir tudo o que levamos tanto tempo para construir. Pense em um relacionamento, uma amizade ou até uma oportunidade que talvez você tenha perdido por uma palavra mal colocada. Quantas vezes já falamos sem pensar, deixando o impulso guiar a nossa língua? E o pior, quantas vezes nos arrependemos depois de ter falado? O silêncio, em muitos casos, pode ser o nosso melhor aliado. Tirar um tempo para refletir antes de falar é um sinal de sabedoria. É como o jardineiro que examina a terra antes de plantar uma semente, certificando-se de que o solo está pronto para dar bons frutos. Assim devemos ser com as nossas palavras, prudentes, conscientes do seu impacto, semeando apenas o que desejamos colher. Porque, querido amigo, as palavras têm uma maneira de voltar para nós. Por isso é vital que cultivemos uma língua saudável. Isso não acontece da noite para o dia. Requer prática, requer disciplina, falar com amor, com paciência, refletir antes de dizer algo que possa ferir. Tudo isso faz parte de um processo de crescimento. E se algum dia você sentir que não sabe o que dizer, peça sabedoria a Deus. Ele vai te guiar para que suas palavras sejam sempre de edificação, para que você possa construir e não destruir. Então, querido amigo, pergunte-se hoje, que tipo de sementes você está plantando com as suas palavras? Você está construindo ou destruindo? Lembre-se, você, assim como os outros, comerá dos frutos que essas sementes produzirem. Tiago 119. Sabei isto, meus amados irmãos. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, sem errar. Quantas vezes você já falou sem realmente ouvir primeiro? Isso é algo que todos nós já fizemos, e mais de uma vez, nos arrependemos depois. Tiago 1 nos dá uma instrução clara. Seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Essa frase simples carrega uma sabedoria profunda sobre como devemos conduzir nossas conversas e nossas emoções. Ouvir é muito mais do que escutar palavras. Ouvir ativamente significa estar presente. Prestar atenção genuína ao que o outro está dizendo, não apenas com os ouvidos, mas com o coração. Você sabe o quão valioso é para alguém sentir que foi verdadeiramente ouvido? É nesse momento que as pessoas se abrem,
que a confiança cresce. Ser pronto para ouvir não é apenas uma recomendação, é uma habilidade essencial para qualquer relacionamento, seja com amigos, familiares ou até com Deus. Quando ouvimos ativamente, evitamos muitos mal-entendidos que surgem quando só queremos falar e ser ouvidos, sem realmente prestar atenção ao que os outros têm a dizer. Em seguida, Tiago nos encoraja a sermos tardios para falar, e isso é tão importante quanto ouvir. Quantas vezes já respondemos apressadamente, só para perceber depois que não entendemos completamente o que a outra pessoa estava tentando dizer? Ao nos darmos um momento para refletir antes de falar, evitamos o impulso de interromper e permitimos que a conversa flua de forma mais profunda. Quando paramos para considerar nossas palavras, demonstrando, e nossas respostas se tornam mais cuidadosas, mais significativas. Controlar nossas emoções, especialmente a ira, é o terceiro aspecto que Tiago menciona. Quando nos deixamos levar pela raiva, nossa capacidade de raciocinar se obscurece e muitas vezes dizemos coisas que mais tarde desejaríamos não ter dito. Já aconteceu com você? Sentimos frustração, as palavras saem sem filtro e no fim tudo o que conseguimos é mais feridas. Ser tardio para se irar não é apenas evitar explosões, mas também aprender a gerenciar nossas emoções com sabedoria, permitindo que o entendimento e a empatia tomem o controle em vez da reação impulsiva. Quando ouvimos antes de falar e mantemos nossas emoções sob controle, algo maravilhoso acontece. Passamos a compreender melhor os outros. A empatia cresce, e quando entendemos o outro, é muito menos provável que reajamos com raiva ou frustração. As palavras impulsivas que podem causar danos ficam de lado quando escolhemos ouvir com o coração. Ouvir mais e falar menos traz benefícios imensos. Não só fortalece nossas relações, fazendo com que as pessoas se sintam valorizadas, mas também nos ensina. Ao ouvir as experiências e sabedoria dos outros, aprendemos coisas que jamais teríamos descoberto se tivéssemos falado. Além disso, nos poupa de muitos conflitos e mal-entendidos. Porque quantas vezes os problemas surgem simplesmente porque não paramos para ouvir primeiro? Tirar um tempo para pensar antes de falar é como uma proteção. Nos protege de dizer coisas das quais poderíamos nos arrepender depois. Nos ajuda a evitar ferir os outros. O silêncio, nesse caso, não é um vazio desconfortável, mas uma ferramenta poderosa. Ele nos dá espaço para processar o que ouvimos, para considerar nossa resposta. E às vezes, simplesmente, estar presente em silêncio demonstra mais apoio do que qualquer palavra que pudéssemos dizer. Hoje eu te convido a aplicar esse conselho na sua vida diária. Na próxima vez que estiver em uma conversa, tente ser mais rápido para ouvir, mais lento para falar e mais lento ainda para se irritar. Avalie como você pode melhorar nessas áreas, e eu te garanto que verá mudanças nas suas relações. Ouvir mais e falar menos não só vai enriquecer você, mas também todos que estão ao seu redor. O que guarda a sua boca e a sua língua, guarda a sua alma das angústias. Você já disse algo e logo depois sentiu um peso no coração, como se aquilo que acabou de sair da sua boca tivesse deixado uma marca. Provérbios 21 nos ensina que o que guarda a sua boca e a sua língua, guarda a sua alma das angústias. E quão sábias são essas palavras! Porque o que dizemos, as palavras que saem da nossa boca, têm o poder de afetar diretamente a nossa paz interior. As nossas palavras podem refletir o que sentimos por dentro e, ao mesmo tempo, influenciar a maneira como vivemos e como nos sentimos depois. Controlar o que dizemos é como nos proteger de cair em sentimentos de culpa ou arrependimento. É inevitável que em algum momento todos já tenhamos dito algo de que nos arrependemos depois. Mas e se parássemos para pensar antes de falar? Às vezes o simples ato de respirar antes de responder pode nos poupar de muitos problemas. As palavras impulsivas, aquelas que saem sem filtro, costumam ser as que mais causam conflitos. É nesses momentos de impulsividade que os relacionamentos se ferem, que os mal-entendidos surgem e que a angústia começa a nublar nossa tranquilidade. Pense na sua boca como uma porta que pode abrir oportunidades ou fechá-las. O que você diz pode influenciar como os outros te percebem e ainda mais como eles respondem a você. Se formos cuidadosos, escolhermos palavras que edificam, que trazem vida e encorajamento, então estaremos abrindo portas para bênçãos, para relacionamentos saudáveis e para a paz. Mas se ao contrário deixarmos que nossas palavras sejam ásperas, críticas ou cheias de raiva, essas mesmas portas se fecham, deixando para trás conflitos e angústia. Temos o poder de escolher que tipo de impacto queremos causar em nossa vida e na dos outros. Nos relacionamentos, as palavras desempenham um papel fundamental. Um comentário negativo pode semear desconfiança, criar uma distância que talvez não possa mais
ser reparada. Porém, palavras de apoio, de encorajamento, aquelas que vêm do coração, fortalecem os laços, geram cooperação, amor e compreensão. Quando somos prudentes e exercemos o autocontrole, demonstramos uma maturidade emocional e espiritual que nos impede de dizer coisas das quais depois nos arrependeremos. A prudência nos convida a pensar nas consequências das nossas palavras antes que elas saiam da nossa boca. Existem momentos em que o silêncio é o melhor aliado. Às vezes, a atitude mais sábia que podemos tomar é simplesmente não dizer nada. Nesse silêncio, podemos refletir, evitar reações impulsivas e permitir que a calma guie. Nem sempre é necessário responder imediatamente. Às vezes, o simples ato de permanecer em silêncio é uma demonstração de respeito, de consideração para com os outros e para conosco. Se não controlamos a nossa língua, as consequências não afetam apenas os outros, mas também a nós mesmos. A culpa e o remorso podem gerar angústias internas difíceis de superar. As nossas palavras podem prejudicar nossa reputação, fechar portas e, o que é pior, nos fazer perder a confiança e o respeito daqueles que nos cercam. Por isso, é tão importante buscar a ajuda de Deus para controlar o que dizemos. Porque, querido amigo, às vezes precisamos dessa orientação divina para dominar a nossa língua, para falar com prudência e proteger a nossa alma das angústias. Hoje eu te convido a refletir sobre como as suas palavras estão afetando a sua vida e a vida daqueles que te rodeiam. Tire um momento para avaliar o que você está dizendo, traz paz ou angústia, está construindo ou destruindo, e vamos juntos nos comprometer a sermos mais conscientes e cuidadosos com as nossas palavras. Porque a paz e a harmonia que vem de guardar a nossa boca são um tesouro realmente inestimável. Você já parou para pensar em quantas vezes falamos demais sem perceber? Na multidão de palavras não falta pecado, mas o que modera os seus lábios é sábio. E como isso é verdade, quanto mais falamos, mais chances temos de dizer algo que não deveríamos, algo que talvez fira alguém, ou que mais tarde venhamos a lamentar. O excesso de palavras é como um rio que transborda, levando consigo coisas que não deveria carregar. Quando falamos demais, é fácil que algo escape sem o filtro adequado. As palavras saem com pressa, sem reflexão, e antes que nos demos conta, caímos na crítica, na fofoca ou em comentários impulsivos que nunca deveríamos ter dito. Às vezes, o simples fato de falar em excesso nos leva a nos enredar em conversas vazias, a dizer coisas em que nem acreditamos, ou que não edificam em nada. Mas moderar os lábios, isso é um sinal de verdadeira sabedoria. É a prudência em sua forma mais pura. A prudência é a habilidade de pensar antes de falar, de considerar as consequências antes de soltar uma palavra ao vento. Não é sempre fácil, eu sei, mas quando moderamos a nossa língua, evitamos muitos problemas, porque uma vez que a palavra saiu, não podemos mais controlá-la. Mas enquanto está em nosso coração, ainda somos donos dela. Essa capacidade de moderar os lábios nos protege, nos preserva de ferir os outros e de manchar nossa própria reputação. Nem sempre é necessário dizer tudo o que pensamos. Às vezes o silêncio é a melhor resposta. Não porque não tenhamos algo a dizer, mas porque em muitas situações ouvir é mais valioso do que falar. O silêncio evita mal-entendidos. Evita que nos apressemos a fazer julgamentos ou tirar conclusões equivocadas. E é que nossas palavras não são apenas sons, são um reflexo do que há em nosso coração. O que dizemos mostra aos outros o que pensamos, o que sentimos, nossas verdadeiras atitudes. O autocontrole sobre a nossa língua não só nos afasta do pecado, mas também nos permite viver de acordo com a retidão. Mentiras, calúnias, grosserias. Tudo isso pode brotar de uma língua sem controle. Mas quando aprendemos a refrear, evitamos cair nesses erros. Guardar os nossos lábios não só nos mantém longe de situações comprometedoras, como também nos aproxima de uma vida mais plena. Mais em sintonia com a vontade de Deus, quando falamos menos, nos damos a oportunidade de ouvir mais. Ficamos mais atentos ao que os outros têm a dizer. Aprendemos com suas experiências. Crescemos em sabedoria e, além disso, conservamos energia, focando nossas palavras naquilo que realmente importa, naquilo que edifica e que abençoa. Mas como podemos aprender a refrear nossos lábios? Uma estratégia eficaz é praticar a pausa antes de responder. Tire um momento para pensar. O que você vai dizer é verdadeiro e amável. Vai trazer algo bom à conversa? Se não, talvez seja melhor permanecer em silêncio. E é claro, evite se envolver em conversas que só promovem fofoca ou negatividade, porque essas são armadilhas que nos afastam da prudência e nos colocam em um caminho de destruição. A prudência no falar não beneficia apenas a nós mesmos,
mas também as nossas relações. Quando somos cuidadosos com as palavras, fortalecemos a confiança e o respeito mútuo. Evitamos ferir com comentários desnecessários ou impulsivos e criamos um ambiente de paz e compreensão. Essa é a verdadeira sabedoria, a que nos guia a tomar melhores decisões, a crescer como pessoas e a ser uma influência positiva para os que nos rodeiam. Então, querido amigo, hoje eu te convido a refletir sobre o poder e a responsabilidade que envolve o uso das nossas palavras. Vamos juntos nos comprometer a cultivar a prudência no nosso falar diário, buscando sempre ser uma fonte de bênção para os outros e guardando nossas palavras com sabedoria. Até o tolo, quando se cala, é tido por sábio, e o que fecha os seus lábios é tido por entendido. Quantas vezes já desejamos ter ficado em silêncio em vez de falar com pressa? Provérbios 17 nos lembra que até o tolo, quando se cala, é tido por sábio. O silêncio tem um poder transformador que muitas vezes subestimamos. Ele nos protege, nos dá uma pausa, um momento de reflexão, antes de agir ou falar, sem pensar. Mesmo alguém que não tem todas as respostas, se sabe quando guardar silêncio, pode ser percebido como alguém sábio. O silêncio não é apenas a ausência de palavras, é uma estratégia inteligente que nos permite observar e compreender melhor as situações. Em vez de nos precipitarmos a julgar ou dar opiniões sem conhecimento, o silêncio nos dá espaço para pensar, nos protege de revelar ignorância ou de dizer algo que depois venhamos a lamentar. Ficar calado nos momentos oportunos, longe de ser fraqueza, é uma demonstração de sabedoria. Ouvir mais e falar menos não só nos torna mais sábios, como também melhora nossas relações. Quando ouvimos de verdade o que os outros têm a dizer, damos valor às suas opiniões, aos seus sentimentos. Muitas vezes, em uma conversa, estamos mais focados no que vamos responder depois, do que no que a outra pessoa está compartilhando. Mas quando praticamos o ouvir com atenção, nossas relações se aprofundam porque as pessoas se sentem compreendidas, valorizadas. Em situações de conflito, o silêncio pode ser a nossa melhor defesa, pode reduzir uma tensão, nos dar tempo para acalmar as emoções e pensar com clareza. Às vezes a resposta mais sábia é não responder. Não porque não tenhamos o que dizer, mas porque esperar o momento certo ou até deixar a situação passar pode evitar conflitos maiores. O silêncio também muda a forma como os outros nos percebem. Pessoas que falam menos costumam ser vistas como mais reflexivas. Você já percebeu como alguém que fala pouco, quando finalmente se expressa, tem suas palavras levadas mais a sério? Isso acontece porque o silêncio gera expectativa, gera consideração. O silêncio inspira respeito. E quando finalmente decidimos falar, falamos com propósito, com clareza. Por outro lado, falar sem conhecimento pode nos colocar em situações constrangedoras. Opinar sem entender bem sobre o que se fala não apenas nos leva ao erro, mas também coloca em risco nossa credibilidade. É melhor admitir que não sabemos do que falar por falar, porque uma vez ditas as palavras não podem ser retiradas. O silêncio, por outro lado, nos protege desses deslizes, nos ajuda a preservar nossa reputação. Controlar o impulso de falar é sinal de autocontrole. E esse tipo de autocontrole não é fácil. Requer prática, requer esforço, mas quando conseguimos, demonstrado emocional, nos protege de dizer coisas das quais poderíamos nos arrepender depois. Às vezes são justamente as palavras que não dizemos que mais nos salvam de situações difíceis. Cultivar o hábito do silêncio reflexivo é uma prática que exige tempo, meditação, introspecção, tirar alguns segundos antes de responder. Tudo isso são formas de valorizar o silêncio. O silêncio não é vazio, é uma oportunidade de crescimento, uma ferramenta poderosa que podemos usar para melhorar a nós mesmos e nossos relacionamentos com os outros. Mas claro, não se trata de se calar sempre. Trata-se de encontrar o equilíbrio entre falar e calar, de saber quando é necessário dizer algo e quando o silêncio é mais valioso. As palavras, quando usadas com sabedoria, têm grande poder, mas o silêncio também é uma ferramenta, uma que muitas vezes é mais eficaz que as palavras. Precisamos aprender a usar ambas com sabedoria, a falar com intenção e a calar quando for necessário. Por isso, querido amigo, hoje te convido a refletir sobre o valor do silêncio na sua vida. Em vez de se apressar em falar, e se escutássemos mais, e se escolhêssemos nossas palavras com mais cuidado, o silêncio tem a capacidade de enriquecer nossas relações e o nosso crescimento pessoal. Vamos reservar um espaço para ele em nossas vidas e permitir que ele nos direção a uma sabedoria maior e a uma paz mais profunda. Número 6. Eclesiastes 3, 7. Tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar. Você já disse algo e depois percebeu que não era o momento certo? Todos nós já passamos por isso.
Às vezes o que dizemos não está errado, mas o momento em que falamos faz toda a diferença. Eclesiastes 3 nos ensina que há tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar. Saber qual é o momento oportuno para falar ou calar é uma das chaves para uma comunicação eficaz e sábia. Cada situação que enfrentamos tem o seu tempo certo. Falar antes da hora pode arruinar uma conversa importante ou fazer com que nossas palavras sejam ignoradas. Por outro lado, guardar silêncio quando deveríamos falar pode ser interpretado como indiferença ou desinteresse. O discernimento nos ajuda a entender qual é esse momento exato, aquele em que nossas palavras terão um impacto positivo e construtivo, ou quando, ao contrário, o silêncio é a melhor escolha. Calar não é sinal de fraqueza. Na verdade, é uma demonstração de respeito e sabedoria. Em muitas situações, o silêncio permite que o outro expresse plenamente o que sente ou pensa, dando-lhe o espaço de que precisa. Ouvir, em vez de falar apressadamente, pode evitar mal-entendidos e conflitos. Às vezes, o simples ato de calar é o que mantém a paz em um relacionamento ou em uma conversa tensa. No entanto, também há momentos em que a nossa palavra é crucial. Calar quando deveríamos falar pode ser igualmente prejudicial. Existem situações em que nossas palavras podem oferecer consolo, orientação ou até mesmo uma correção necessária. Imagine alguém passando por uma dificuldade esperando uma palavra de apoio e nós, por medo ou insegurança, nos calamos. Nesses momentos, o nosso silêncio pode parecer desinteresse. Saber quando nossas palavras são necessárias é tão importante quanto saber quando guardá-las. O discernimento é a habilidade de avaliar o contexto e as circunstâncias. Requer empatia, saber como nossas palavras podem impactar os outros e como o momento em que as dizemos pode mudar tudo. Nem sempre é fácil, mas pedir sabedoria a Deus para que Ele nos guie em situações é essencial. Ele nos dá entendimento para reconhecer quando é o momento certo para falar e quando é melhor permanecer em silêncio. As palavras ditas no tempo certo podem curar, encorajar e edificar. Uma palavra de ânimo, dita na hora certa, pode mudar o curso de um dia ou até mesmo de uma vida. E o contrário também é verdade. Falar fora de tempo, dizer algo quando a outra pessoa não está preparada para ouvir, pode causar dor, confusão ou fechar portas que de outra forma estariam abertas. É importante desenvolver a habilidade de discernir quando falar e quando calar. Para isso, podemos praticar a observação e a escuta ativa, prestando atenção não só às palavras, mas também às emoções e às necessidades do outro. Antes de falar, perguntemo-nos: o que vou dizer é útil neste momento? Vai trazer algo positivo à conversa? O equilíbrio entre falar e calar é fundamental. Não se trata de guardar silêncio sempre, nem de falar sem freio, mas de encontrar esse ponto de equilíbrio em que nossas palavras agregam valor e nossos silêncios respeitam os momentos certos. A comunicação assertiva é essencial, mas também é um respeito aos espaços de silêncio que permite uma compreensão mais profunda e autêntica. Quando aplicamos essa sabedoria em nossos relacionamentos, seja no ambiente familiar, profissional ou social, criamos um ambiente de confiança e respeito mútuo. Nos tornamos instrumentos de paz, usando nossas palavras e silêncios para construir. E isso, querido amigo, é um dos maiores presentes que podemos oferecer àqueles que nos cercam. Hoje eu te convido a refletir sobre o poder do tempo. Vamos aprender juntos a ser sensíveis ao momento certo de falar ou calar e nos comprometer a usar nossas palavras com sabedoria, porque nesse equilíbrio entre o silêncio e a expressão, podemos abençoar e edificar a vida dos outros. Assim também, a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, um mundo de iniquidade. Você já sentiu o peso de uma palavra que te feriu profundamente? Tiago 3 nos adverte que a língua, embora pequena, tem um poder imenso comparável ao de um fogo. Um pequeno fogo pode destruir uma grande floresta, diz a Escritura. Da mesma forma, uma palavra, uma única frase mal intencionada, pode causar um dano irreversível, espalhar-se rapidamente e gerar consequências que nem imaginamos. A língua tem esse poder destrutivo. Uma crítica, um comentário carregado de desprezo ou uma fofoca são como chamas que se alastram, causando feridas profundas em quem as escuta. Às vezes dizemos algo em um momento de raiva ou frustração, sem medir as consequências, e essas palavras podem marcar a vida de uma pessoa para sempre. O dano causado nem sempre é visível de imediato, mas as cicatrizes emocionais podem durar toda uma vida. Controlar a nossa língua, no entanto, não é fácil,
Todos nós sabemos disso. Há momentos em que as emoções nos dominam e nos fazem dizer coisas das quais depois nos arrependemos. É justamente nesses momentos que percebemos o quão difícil é dominar o que dizemos. Mas isso não significa que seja impossível. O autocontrole é uma disciplina que precisamos cultivar todos os dias. Porque toda vez que falamos, estamos assumindo uma responsabilidade. Somos responsáveis pelas consequências das nossas palavras. E essa é a realidade. Uma vez pronunciada, uma palavra não pode ser retirada. Não importa quantas vezes peçamos desculpas. As desculpas são importantes, claro, mas existem feridas que só o tempo e a graça de Deus podem curar. Por isso, é tão essencial sermos conscientes do que falamos antes de falar. Uma pausa, um momento de reflexão, pode evitar muita dor desnecessária. As nossas palavras refletem quem somos, mostram o nosso caráter, os nossos valores e aquilo que realmente carregamos no coração. Se queremos usar a nossa língua para edificar, devemos nos encher de amor, compaixão e paciência. Esses são os frutos que deveríamos compartilhar com os outros por meio das nossas palavras. Porque assim como a língua pode ser um fogo destruidor, também pode ser uma fonte de bênção. Podemos escolher usar nossas palavras para encorajar, para consolar, para edificar aqueles que estão ao nosso redor. Pense no impacto que você pode causar quando escolhe palavras de ânimo, quando decide levantar alguém que está caído, ou simplesmente oferece uma palavra gentil a quem está precisando. Suas palavras podem ser o bálsamo que cura um coração ferido. Esse é o poder da língua quando usada corretamente. Mas é claro, isso não é algo que conseguimos fazer sozinhos. Todos nós precisamos da ajuda divina para dominar nossa língua. Precisamos da sabedoria e da força que só Deus pode nos dar. Quando pedimos a Deus que guie e que nos ajude a manter o controle quando as emoções quiserem nos dominar, estamos reconhecendo que por nós mesmos, nem sempre temos forças suficientes, mas com a ajuda dele podemos transformar o fogo destrutivo em uma chama que ilumina, que aquece, que dá vida. Hoje eu te convido a refletir sobre o uso que você tem feito da sua língua. Você está construindo ou destruindo com as suas palavras? Você tem sido um agente de paz e amor na vida dos outros? Lembremos que nossas palavras têm um poder incrível e cabe a nós decidir como usá-lo. Que hoje escolhamos ser sábios, que escolhamos edificar e abençoar com cada palavra que sair da nossa boca. Número 8, Provérbios 15:1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Como você reage quando alguém te confronta? Todos nós já passamos por situações tensas, momentos em que parece que uma faísca pode acender um incêndio. Provérbios 15 nos lembra de algo muito poderoso. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. O que dizemos, e principalmente como dizemos, pode fazer toda a diferença entre acalmar uma situação ou alimentá-la. Quando enfrentamos um conflito, as nossas palavras têm um impacto direto na direção que essa conversa vai tomar. Uma resposta gentil e suave tem o poder de desarmar a tensão, de apagar o fogo antes que ele cresça. É como lançar água sobre uma chama que está começando. A forma como respondemos revela não apenas nosso autocontrole, mas também nossa maturidade emocional. Uma resposta calma e ponderada pode transformar um ambiente hostil em um espaço de paz e compreensão. Por outro lado, palavras duras, aquelas ditas com raiva ou frustração, têm efeito oposto. Em vez de acalmar, provocam, e o que poderia ser resolvido com tranquilidade, acaba se tornando um conflito ainda maior. Respostas ásperas ferem, danificam relacionamentos, e muitas vezes fecham portas que depois se tornam difíceis de reabrir. Quando respondemos com agressividade, aumentamos o distanciamento, complicando qualquer chance de reconciliação ou entendimento. Mas como podemos aprender a responder com gentileza quando nossas emoções estão à flor da pele? Uma estratégia fundamental é fazer uma pausa antes de responder. Não precisamos reagir imediatamente. Podemos respirar fundo, nos acalmar e então escolher cuidadosamente as palavras. Um tom de voz calmo e respeitoso é essencial. Emoções fortes não se resolvem com mais agressividade, mas sim com compreensão e empatia. A empatia, nesse sentido, é uma ferramenta poderosa. Quando nos colocamos no lugar do outro, quando tentamos entender o porquê da reação da pessoa, nossas respostas se tornam mais conscientes. Conhecer as emoções e as necessidades do outro nos ajuda a responder de forma que não apenas acalma, mas que também constrói uma ponte para o entendimento mútuo. Responder com gentileza fortalece os relacionamentos. Respostas brandas reduzem o estresse em qualquer interação e promovem um ambiente mais harmonioso. Quando focamos em ouvir, em compreender e em responder com amor, facilitamos a resolução de problemas. Em vez de criar barreiras, abrimos caminhos para a reconciliação e o crescimento.
Controlar as emoções não é tarefa fácil. Todos nós já tivemos momentos em que as palavras saíram sem filtro, impulsionadas pela raiva ou frustração. Mas aprender a reconhecer essas emoções e acalmá-las antes de falar é um sinal claro de autocontrole. Praticar técnicas de relaxamento, orar, pedir a Deus sabedoria e paciência. Essas são formas eficazes de nos treinarmos para responder de forma mais sábia. Pense no exemplo de Jesus. Diante da crítica, da traição, da injustiça, ele sempre respondeu com amor e paciência. Sua maneira de falar era uma demonstração constante de compaixão e sabedoria, mesmo diante das maiores adversidades. Seguindo seu exemplo, podemos aprender a responder com paz, a manter a calma no meio do conflito. Os conflitos não precisam ser o fim de uma relação. Em vez de vê-los como obstáculos, podemos enxergá-los como oportunidades. Oportunidades de aprender, de crescer, de nos aproximarmos ainda mais dos outros. Quando escolhemos responder com gentileza, transformamos momentos tensos em oportunidades de conexão e transformação. Hoje eu te convido a refletir sobre como você responde nos momentos difíceis. Você está alimentando o fogo ou está apagando? Vamos nos comprometer juntos a praticar respostas gentis, a sermos instrumentos de paz por meio das nossas palavras, porque as nossas palavras, amigo, têm o poder de acalmar tempestades e construir pontes de compreensão e amor. Número 9. Provérbios 16:24. Palavras suaves são como favos de mel, doces para a alma e medicina para os ossos. Você já sentiu como uma palavra gentil pode curar a alma? Provérbios 16 nos diz que palavras suaves são como favos de mel, doces para a alma e medicina para os ossos. E que verdade profunda é essa? As nossas palavras, quando são bondosas, aliviam e restauram o ânimo de quem as ouve. São como um bálsamo para o coração ferido, capazes de trazer paz em tempos de dor. As palavras gentis são comparadas aqui ao mel, que além de ser doce, também possui propriedades curativas. Assim são as nossas palavras quando estão cheias de ternura e compaixão. Se tornam esse presente que, como o mel, não apenas agrada, mas também pode trazer cura. Quando falamos com doçura, oferecemos algo muito mais valioso do que simples sons. Oferecemos consolo, esperança e paz. Em nossos relacionamentos, as palavras suaves têm um impacto impressionante. Fortalecem os laços, geram confiança e promovem um ambiente de respeito e apreço mútuo. Quando as palavras fluem com gentileza, as barreiras caem e a comunicação se torna mais aberta, mais sincera. Essa confiança que nasce de palavras doces é difícil de quebrar, pois está construída sobre a base do amor e do respeito. O mais belo é que não apenas quem escuta se beneficia, mas também quem fala. Ao expressar palavras gentis, também nos nutrimos por dentro. Essa doçura que oferecemos retorna a nós em forma de paz e satisfação. Sentimos-nos bem, porque sabemos que nossas palavras foram fonte de bem para o outro. Essa é uma das grandes bênçãos de falar com gentileza. Ambos, quem escuta e quem fala, experimentam o bem-estar. Como podemos cultivar mais dessas palavras que curam? Uma forma é praticando a gratidão, expressar o que valorizamos nos outros. Também é importante elogiar com sinceridade, reconhecer quem merece e ouvir com atenção para responder com empatia. Esses pequenos gestos de bondade e cuidado podem ter um impacto enorme na vida de alguém. Palavras gentis não curam apenas emocionalmente, também têm impacto físico. Está provado que palavras positivas podem reduzir o estresse, a ansiedade e melhorar o humor. Elas podem até influenciar o corpo, porque quando alguém se sente amado, apoiado e compreendido, seu corpo responde com mais energia e esperança. Mas é preciso lembrar o contraste com as palavras que ferem. Palavras duras podem causar dor profunda e duradoura, afetando a autoestima, a confiança e até mesmo os relacionamentos mais fortes. Por isso, é tão importante termos consciência do impacto do que dizemos. Temos o poder de escolher todos os dias se nossas palavras vão construir ou destruir. Pense nas pessoas que deixaram marcas na sua vida com suas palavras bondosas. Talvez alguém tenha te confortado em um momento difícil ou te encorajado quando mais precisava. Esses exemplos nos inspiram a sermos uma influência positiva, a seguir esse exemplo e nos tornarmos fontes de cura para os outros. Tudo começa no coração. O que dizemos é reflexo do que carregamos dentro. Se alimentamos pensamentos positivos e compassivos, nossas palavras refletirão essa luz interior. E para isso, precisamos estar em sintonia com o amor e a sabedoria divina. Só assim nossas palavras poderão ser um verdadeiro favo de mel cercam. Hoje eu te convido a refletir como suas palavras podem ser medicina para alguém. Todos temos a capacidade de curar por meio do que dizemos.
comprometer a ser essa fonte de doçura e bondade, reconhecendo que nossas palavras têm o poder de influenciar positivamente a vida dos outros. Que cada palavra que pronunciarmos seja um presente de paz e de cura. O tolo revela toda a sua ira, mas o sábio a reprime e a acalma. Como você reage quando algo te enfurece? Todos nós já passamos por momentos em que a raiva parece transbordar e nos pega de surpresa. Mas como nos ensina Provérbios 29, o tolo revela toda a sua ira, mas o sábio a reprime e a acalma. Existe uma grande diferença entre o tolo, que permite que a raiva o domine, e o sábio, que aprende a se acalmar e a lidar com suas emoções de maneira construtiva. Quando a raiva nos controla, as consequências podem ser devastadoras. Uma palavra dita no calor do momento, um gesto impulsivo, pode ferir relacionamentos, manchar nossa reputação e fechar portas importantes. A raiva descontrolada pode nos fazer dizer coisas das quais depois nos arrependemos profundamente, e não afeta apenas os outros, mas também a nós mesmos. Nossa saúde emocional, mental e física sofre. O estresse, a ansiedade e o ressentimento se instalam quando não aprendemos a lidar com essas emoções. Sentir raiva é humano. Não há nada de errado em reconhecer essa emoção dentro de nós. O mais importante é como respondemos a ela. Podemos escolher reagir impulsivamente, ou podemos optar por fazer uma pausa, refletir e conduzir a situação com sabedoria. Às vezes, a raiva está nos mostrando que algo não está bem, que algo precisa da nossa atenção. Mas essa energia pode ser canalizada de forma construtiva se decidirmos agir com maturidade. Uma das estratégias mais eficazes para controlar a raiva é a respiração profunda. Tomar alguns segundos para respirar pode fazer toda a diferença entre uma reação impulsiva e uma resposta calma. Também é útil se afastar por um momento, refletir antes de falar ou agir, permitindo que as emoções se estabilizem. E quando chega o momento de nos expressarmos, fazê-lo de maneira assertiva e respeitosa é fundamental. A assertividade nos permite dizer o que sentimos sem ferir o outro. A empatia também desempenha um papel essencial nesse processo. Quando tentamos ver a situação do ponto de vista da outra pessoa, nossa raiva pode se suavizar. Todos enfrentamos dificuldades, todos cometemos erros, e ao reconhecermos isso, nos tornamos mais compreensivos e menos reativos. A empatia não apenas nos ajuda a lidar melhor com as nossas emoções, mas também melhora nossos relacionamentos e facilita a resolução de conflitos. Lidar com a raiva de forma saudável traz benefícios imensos, fortalece relacionamentos, melhora a comunicação e promove paz interior. Tomar decisões a partir de um estado de calma nos torna mais sábios, e com o tempo desenvolvemos um caráter mais paciente e compassivo. As pessoas que conseguem controlar a raiva são admiradas, respeitadas e exercem uma influência positiva sobre os outros. Elas se tornam exemplos em meio à tensão. Às vezes, precisamos da ajuda divina para manter o controle nos momentos difíceis. Reconhecer que nem sempre conseguimos sozinhos é um ato de humildade. Orar por paciência e domínio próprio, pedir a Deus que nos guie emoções ameaçam nos dominar, é um passo importante para crescer em sabedoria. Confiar nessa direção nos dá a força para agir com equilíbrio. Em vez de permitir que a raiva nos destrua, podemos transformá-la em algo positivo. Essa energia, quando bem direcionada, pode nos motivar a buscar soluções, a melhorar situações, a transformar emoções negativas em oportunidades de crescimento pessoal. A raiva não precisa ser destrutiva. Com o controle certo, ela pode se tornar uma força que nos move para o bem. Hoje eu te convido a refletir como você lida com a sua raiva no dia a dia. Você se deixa levar por ela ou trabalha para se acalmar antes de agir? Vamos nos comprometer juntos a desenvolver habilidades de autocontrole, buscando ser reconhecidos não por nossos rompantes de raiva, mas por nossa sabedoria, nossa paciência e nossa capacidade de manter a calma em meio à tempestade. Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz cura. Você já parou para pensar em como suas palavras afetam os outros? Provérbios 12 nos lembra algo muito poderoso. Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz cura. Que verdade profunda! Nossas palavras, embora pareçam simples, têm um impacto que pode ser devastador ou curador. Algumas palavras cortam como espadas, deixando feridas profundas naqueles que as recebem. E, no entanto, outras têm o poder de curar, de restaurar, como um remédio que alivia a alma. Palavras duras, aquelas ditas com desprezo, sarcasmo ou raiva, causam dor emocional e psicológica. Podem destruir a autoestima, semear dúvidas e romper a confiança em um relacionamento. Aquilo que às vezes dizemos num momento de frustração ou sem pensar,
pode deixar cicatrizes que duram por muito tempo. E mesmo que as feridas físicas cicatrizem, as que são causadas por palavras podem ser ainda mais difíceis de curar, porque se enraizam no coração e na mente. Mas assim como nossas palavras podem ferir, também têm o poder de curar. Palavras sábias, aquelas cheias de amor, compreensão e apoio, são como remédio que alivia o sofrimento. São essas palavras que chegam no momento certo, que trazem consolo em meio à dor, que oferecem direção quando estamos perdidos. Os sábios usam suas palavras para edificar, para construir pontes, não para destruir. E essa é a diferença fundamental. Escolher falar com sabedoria. Temos uma grande responsabilidade com o que dizemos. Cada palavra que pronunciamos tem um efeito. Por isso, é essencial sermos conscientes e escolhermos nossas palavras com cuidado. Evitar comentários impulsivos, especialmente quando estamos irritados ou frustrados, pode evitar muita dor. Antes de falar, podemos nos perguntar: vai ajudar ou vai ferir? Minhas palavras estão construindo ou derrubando? Falar de forma curadora exige empatia, colocar-se no lugar do outro, entender sua perspectiva e ser sensível aos seus sentimentos nos ajuda a escolher palavras que sejam um bálsamo em vez de uma ferida. Palavras de encorajamento, afirmação e apoio não apenas fortalecem quem as ouve, mas também nos transformam. Ao falar com sabedoria e compaixão, estamos cultivando virtudes como a paciência, a bondade e a humildade. A compaixão é essencial na nossa comunicação. Todos enfrentamos lutas e desafios e nunca sabemos o que alguém está vivendo por dentro. Nossas palavras podem ser o sopro de ânimo que alguém precisa para seguir em frente. Às vezes, uma única palavra de incentivo pode mudar o rumo de um dia ou até mesmo de uma vida. Além disso, nossas palavras têm o poder de reconciliar. Quando usamos nossas palavras para pedir perdão, para restaurar relacionamentos feridos, estamos criando um ambiente de paz e unidade. Pedir desculpas sinceramente e reconhecer nossos erros são atos de humildade que promovem a cura e a restauração. É fundamental evitar linguagem destrutiva, o sarcasmo, as críticas agressivas, as zombarias, até mesmo aqueles comentários de brincadeira. Podem ferir alguém profundamente. Promover um ambiente de respeito e consideração com nossas palavras não beneficia apenas os outros, mas também a nós mesmos. Ao falar com gentileza, cultivamos relacionamentos mais saudáveis e edificantes. Então, querido amigo, hoje eu te convido a refletir. Suas palavras são cura ou ferida para aqueles ao seu redor. Vamos nos comprometer a ser como sábios, cuja língua é fonte de cura. Lembremos do poder que temos de impactar a vida dos outros de forma positiva e escolhamos sempre palavras que construam, que restaurem e que transmitam vida. Porque em cada palavra que pronunciamos, temos a oportunidade de ser uma influência de paz e cura neste mundo. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Você já se perguntou se suas palavras estão construindo ou destruindo? Efésios 4 nos chama a algo muito importante. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Aqui somos convidados a evitar palavras prejudiciais, aquelas que não agregam valor, e em vez disso usar nossa linguagem para edificar e abençoar os que nos ouvem. Nossas palavras refletem quem somos. A linguagem ofensiva, os comentários negativos ou corrompidos, não apenas afetam quem os escuta, mas também revelam algo sobre o nosso caráter. Quando permitimos que palavras destrutivas saiam da nossa boca, estamos escolhendo ferir em vez de curar. E o pior, não trazem nada de positivo, não ajudam ninguém a crescer. Em contrapartida, quando falamos com a intenção de edificar, de construir os outros, estamos semeando sementes de bondade, amor e crescimento. Falar para edificar significa que nossas palavras devem se concentrar no que é bom e útil para os outros. É colocar o bem-estar dos ouvintes acima dos nossos impulsos ou frustrações. Não se trata apenas de evitar o negativo, mas de sermos intencionais ao falar para levantar, para animar, para fortalecer. Uma palavra edificante tem o poder de transformar uma situação, de iluminar o caminho de alguém que talvez estivesse desanimado ou perdido. Quando Efésios fala em dar graça aos que ouvem, nos lembra que nossas palavras podem ser um presente. Falar com graça significa que nossas palavras têm o poder de abençoar, de demonstrar bondade e favor aos que nos escutam. Imagine, a cada vez que abrimos a boca, temos a oportunidade de ser um canal de graça para alguém, de oferecer algo valioso que os ajude em sua jornada. Palavras edificantes não apenas inspiram e motivam, mas também fortalecem os relacionamentos. Quando você escolhe palavras que elevam em vez de derrubar, está contribuindo para o crescimento pessoal
e espiritual dos outros. Suas palavras podem ser o impulso que alguém precisa para seguir adiante, enfrentar um desafio ou acreditar mais em si mesmo. Como podemos falar de maneira edificante? Uma estratégia é pensar antes de falar, tomar um momento para considerar o impacto das nossas palavras. Outra é focar no positivo, oferecer soluções em vez de críticas e ser generosos ao elogiar os esforços e conquistas dos outros. Nossas palavras, quando carregadas de encorajamento e reconhecimento, orações, devemos também evitar cair na fofoca e na crítica destrutiva. Essas formas de comunicação não apenas ferem os que são alvo das críticas, mas também destroem a confiança e a unidade em nossas comunidades. A fofoca não constrói, apenas divide. Por isso, é fundamental estarmos conscientes de como nossas palavras podem prejudicar ou fortalecer relacionamentos. A honestidade também é essencial na edificação. Falar com sinceridade, mas com amor e tato, pode ser uma das formas mais poderosas de edificar. A verdade pode ser difícil de ouvir às vezes, mas quando dita com amor, pode ser transformadora. Por outro lado, devemos evitar a mentira ou a manipulação, porque não há edificação em palavras falsas. Quando nos comprometemos a falar de forma edificante, não apenas ajudamos os outros, nós também crescemos. Desenvolvemos virtudes como paciência, empatia e generosidade. E ao ver como nossas palavras impactam positivamente os que nos cercam, sentimos satisfação e nos fortalecemos em nossa própria fé e caráter. Hoje eu te convido a refletir. Suas palavras estão construindo ou derrubando? Vamos assumir o compromisso de ser pessoas que falam para o bem dos outros, que buscam dar graça com cada palavra. Porque nossas palavras, querido amigo, podem ser um canal de bênção, de amor e de edificação para todos os que nos ouvem. A vossa palavra seja sempre com graça, temperada com sal, para que saibais como deveis responder a cada um. Você já parou para pensar em como fala com os outros? Colossenses 4 nos diz que nossas palavras devem ser sempre com graça, temperadas com sal. E que imagem tão bonita, não é verdade? A ideia de que nossas palavras estejam cheias de graça nos lembra que devemos falar com gentileza, com consideração. Cada conversa é uma oportunidade de refletir o amor e a bondade que recebemos. Nossas palavras não são apenas sons, são uma extensão da graça que Deus nos concede. E ao compartilhar essa graça com os outros, também estamos semeando paz e harmonia. Quando as Escrituras falam que nossas palavras devem estar temperadas com sal, estão se referindo à sabedoria. O sal, nos tempos bíblicos, não apenas preservava, ele também dava sabor. Assim também nossas palavras devem dar sabor, ser úteis, cheias de sabedoria. Você já teve uma conversa que te deixou com a sensação de que faltava algo? Isso acontece quando nossas palavras não acrescentam valor. Não devemos nos contentar em falar por falar. Cada palavra deve ter um propósito, algo que edifique e que ajude quem a escuta. Saber como responder a cada pessoa é essencial. Não somos todos iguais. E o que funciona numa conversa pode não funcionar em outra. É aqui que entra o discernimento. Precisamos ser sensíveis às circunstâncias e às necessidades dos que nos rodeiam. Às vezes a melhor resposta é ouvir com paciência. Outras vezes, é necessário falar com firmeza, mas com amor. Adaptar nossa forma de falar às pessoas e às situações nos ajuda a responder de maneira adequada e sábia. Quando falamos com graça, os relacionamentos mudam. Uma palavra gentil dita no momento certo pode desarmar conflitos, promover reconciliações e gerar um ambiente positivo. As pessoas respondem com abertura à graça. Quando nossas palavras estão cheias de gentileza e sabedoria, facilitamos o entendimento e a cooperação. Mas como podemos falar com graça e sabedoria? Primeiro, é essencial praticar a empatia. Colocar-se no lugar do outro e ouvir com atenção, antes de responder, nos ajuda a escolher melhor as palavras. Também é útil pensar antes de falar. Tomar aquele pequeno momento para considerar o impacto das nossas palavras pode evitar muitos mal-entendidos e feridas. A sabedoria tem um papel crucial na nossa comunicação. Falar com sabedoria é saber dizer o certo, mas também dizê-lo da maneira certa. Às vezes não é tanto o que dizemos, mas como dizemos que realmente importa. Por isso, é sábio pedir a Deus que guie-as, que nos dê discernimento, para falar com graça e sabedoria. É fundamental evitar palavras duras ou ofensivas. O sarcasmo, a zombaria, o palavreado agressivo podem destruir relacionamentos. Talvez pareça uma piada inocente, mas essas palavras podem deixar cicatrizes. Por isso, é importante nos esforçarmos para manter uma linguagem respeitosa e limpa, uma linguagem que reflita o amor de Deus em todo momento. Nossas palavras são um testemunho. O que dizemos revela muito sobre quem somos e em quem cremos.
quando falamos com graça, estamos mostrando o amor de Deus àqueles que nos cercam. Nossas conversas podem ser um exemplo positivo na nossa comunidade, um reflexo dos nossos valores e da nossa fé. No final, falar com graça não beneficia apenas quem nos ouve, também nos transforma. Nos ajuda a desenvolver habilidades de comunicação mais eficazes, fortalece nossos relacionamentos pessoais e profissionais e nos faz crescer em maturidade emocional e espiritual. Nos tornamos pessoas mais pacientes, mais empáticas, amorosas. Hoje eu te convido a refletir. As tuas palavras estão cheias de graça e temperadas com sabedoria. Vamos assumir o compromisso de melhorar nossa comunicação, de escolher palavras que edifiquem, que deem sabor às nossas conversas e que tragam bênção a quem nos escuta. Porque no fim nossas palavras têm um impacto profundo e duradouro na vida dos outros. Mas eu vos digo que de toda palavra frívola que os homens disserem hão de dar conta no dia do juízo, porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Você já parou para pensar no poder que tem as suas palavras? Jesus nos diz em Mateus 12, que de toda palavra frívola que os homens disserem, terão que prestar contas no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Isso nos mostra que Deus leva muito a sério aquilo que falamos. Nossas palavras não são apenas sons que se dissipam no ar. Elas têm peso, têm consequências e seremos responsáveis por cada uma delas. Muitas vezes caímos no erro de falar sem pensar, dizendo coisas sem propósito, ou o pior ainda, sem considerar como essas palavras podem afetar os outros. As palavras frívolas são aquelas que não têm valor, que não edificam, que não constroem, e embora às vezes pareçam insignificantes, podem causar mal-entendidos, destruir relacionamentos, ou até semear discórdia. Por isso é tão importante termos consciência do que dizemos, evitando conversas inúteis ou prejudiciais. Nossas palavras devem estar sempre cheias de verdade e integridade. Não podemos dizer uma coisa e agir de forma contrária. A coerência entre o que dizemos e o que fazemos é fundamental. A hipocrisia nas palavras, quando não refletem quem realmente somos, não apenas afeta nossa credibilidade, como também pode afastar outras pessoas da verdade. As palavras têm o poder de influenciar e precisamos ser responsáveis com o impacto que causamos na vida de quem nos escuta. Pense por um momento. Como nossas palavras podem construir ou destruir? Podemos ser fonte de ânimo e força para alguém? Ou podemos, com um comentário imprudente, derrubar a fé ou a confiança de uma pessoa? É por isso que precisamos avaliar cada palavra que sai da nossa boca, pensando sempre no propósito que ela carrega. Quando estamos alterados ou com raiva, é ainda mais importante sermos cautelosos. Nesses momentos, muitas vezes, o melhor é guardar silêncio até que possamos falar com calma e clareza. Se algum dia você percebeu que falou de maneira imprópria, não hesite em se arrepender. Todos falhamos. Mas o importante é reconhecer, pedir perdão se causamos dor e nos comprometer a mudar. A reconciliação é um ato poderoso, e nossas palavras podem abrir a porta para curar as feridas que causamos. Não estamos sozinhos nesse processo. O Espírito Santo está pronto para nos guiar, para nos ajudar a controlar nossa língua e transformar nosso coração. Orar por sabedoria e domínio próprio é essencial, porque é de um coração transformado por Deus que brotam palavras de bênção e verdade. Nossas palavras não têm impacto apenas aqui na terra. Elas também são evidência do nosso estado espiritual. Jesus nos adverte que nossas palavras serão julgadas porque elas revelam o que realmente há em nosso coração. Se nossas palavras são de amor de verdade, isso demonstra que nossa fé é genuína. Mas se estão cheias de maldade, mentira ou crítica destrutiva, isso revela um coração afastado de Deus. Por isso, devemos escolher bem como usamos a nossa língua. Podemos usá-la para abençoar, para ser canais de amor e verdade, ou podemos usá-la para criticar, amaldiçoar ou difamar. A escolha está em nossas mãos, mas nunca devemos esquecer que de cada palavra daremos conta. Hoje eu te convido a refletir profundamente sobre como você tem usado as suas palavras. Elas estão edificando ou destruindo? Você está consciente de que um dia prestará contas de cada palavra pronunciada? Vamos nos comprometer juntos a falar com integridade, com amor e com propósito, sabendo que nossas palavras podem ter um impacto eterno. Ponha ao Senhor uma guarda à minha boca. Vigie a porta dos meus lábios. Você já sentiu que nem sempre consegue controlar totalmente o que diz? No Salmo, o salmista clama a Deus com uma oração que revela humildade e dependência. Põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca. Vigia a porta dos meus lábios. Essa oração nos lembra algo essencial. Por nós mesmos, controlar nossa língua é um enorme desafio. Percebemos como é fácil falhar, porque a língua, embora pequena,
pode causar grandes problemas se não for vigiada. É nesse ponto que a oração se torna a nossa ferramenta mais poderosa. Precisamos pedir a Deus que coloque uma guarda em nossa boca que nos ajude a manter a vigilância sobre as palavras que dizemos. Cada vez que nos dirigimos a Ele em oração, estamos reconhecendo nossa necessidade da sua intervenção nesta área tão delicada da nossa vida. Não se trata apenas de evitar palavras inadequadas, mas de pedir a Deus que nos guie e falar de forma que abençoe, que edifique, que traga paz e amor àqueles que nos rodeiam. O salmista usa a metáfora da boca como uma porta. Você já parou para pensar quantas portas abrimos ou fechamos com o que dizemos? Nossas palavras podem abrir portas para novas oportunidades, para a reconciliação, ou podem fechá-las com comentários impulsivos e dolorosos. Pedir a Deus que vigie essa porta é um ato de humildade e sabedoria, porque sabemos que nem sempre conseguimos fazer isso sozinhos. Além disso, nossas palavras devem refletir nossa devoção a Deus. Cada palavra que pronunciamos é uma oportunidade de glorificá-lo, de honrá-lo e de mostrar nossa fé através do que falamos. Quando falamos, estamos transmitindo uma mensagem não apenas para quem está ao nosso redor, mas também para Deus sobre o que levamos em nosso coração. E é por isso que é tão importante que nossas palavras sejam um reflexo da nossa relação com Ele. Mas como podemos manter essa vigilância sobre nossas palavras? Podemos começar com a meditação diária, refletindo sobre a forma como nos comunicamos. Estudar as Escrituras nos enche de sabedoria e nos mostra como devemos falar e agir. Também é importante nos cercarmos de influências positivas, pessoas que nos inspirem a falar com amor, compaixão e integridade. O que dizemos vem do que temos no coração. Jesus nos ensinou que da abundância do coração, fala a boca. Se queremos que nossas palavras sejam puras, precisamos começar pedindo a Deus que transforme nosso coração. Um coração cheio de amor, humildade e bondade produzirá palavras que edificam e abençoam. A humildade é essencial nesse processo. Devemos aceitar que todos cometemos erros, que em algum momento já dissemos algo que não deveríamos. Mas o importante é reconhecer, não justificar nossas palavras erradas, mas aprender com elas, pedir perdão quando for necessário e nos esforçar para melhorar. Lembre-se de que nossas palavras também fazem parte do nosso testemunho. Somos embaixadores da nossa fé, e o que dizemos pode atrair outros a Deus ou afastá-los. Ter consciência desse impacto nos convida a falar com responsabilidade, a usar nossas palavras para compartilhar amor, esperança e verdade. Quando confiamos em Deus para guiar nossas palavras, encontramos uma paz profunda. Saber que não estamos sozinhos nessa luta, que Ele está ao nosso lado para nos ajudar a controlar nossa língua, nos traz tranquilidade. E com o tempo veremos como nossa comunicação muda, como nossas palavras começam a refletir cada vez mais o amor de Deus. Hoje eu te convido a renovar o compromisso de vigiar suas palavras. Faça da oração do salmista a sua oração diária. Peça a Deus que guarde a porta dos seus lábios e que te ajude a falar sempre de uma forma que seja bênção para todos os que te ouvirem. Porque cada palavra que pronunciamos pode ser uma oportunidade para semear paz, amor e edificação.